A notícia da construção de 2 usinas hidroelétricas na Amazônia brasileira, em um rio de planície, o Rio Madeira, localizado na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, foi apresentada ao país como um empreendimento de grande vulto, capaz de movimentar e incrementar a economia local, gerando milhares de empregos e resultando, ao final, em um aporte energético que ampliaria em muito a oferta nacional de eletricidade. O sentimento geral foi de grande expectativa, apesar das críticas registradas por movimentos ambientalistas, atento aos fenômenos ambientais e sociais que poderiam advir dessas obras. O Ministério Público de Rondônia esteve presente a todo o processo de discussão e debates até a efetiva instalação das usinas de Santo Antônio e Jirau, como foram denominadas. Acompanhou a apresentação dos estudos de impacto ambiental e social, bem como as audiências públicas com as comunidades afetadas pelos empreendimentos. Realizadas sob a coordenação do IBAMA, as audiências públicas que discutiram os impactos das usinas não cumpriram, na integralidade, o papel de esclarecer a população sobre as reais consequências ambientais e sociais a serem geradas pela construção das hidroelétricas em Porto Velho e nos distritos afetados. Na época, foram feitas muitas promessas pelos empreendedores, causando nas pessoas, em especial naquelas que seriam afetadas pelo empreendimento, enorme expectativa de aumento de qualidade de vida e de geração de emprego e renda. O relacionamento entre o Ministério Público, o órgão licenciador e os empreendedores sempre foi muito difícil. Não havia diálogo, principalmente com a população, sobre as suas necessidades, e todos os projetos foram decididos na esfera de governo. Por parte das empresas, o discurso apelava sempre para a necessidade de geração de energia para crescimento do Brasil. Tendo por base a minha experiência, uma vez que acompanhei todo o processo, não foram consideradas as necessidades e as expectativas das pessoas afetadas. O processo de remanejamento foi praticamente imposto, na medida em que muitas pessoas sequer sabiam o teor dos documentos que estavam assinando no momento de receberem as indenizações e a nova área destinada à moradia. Essa situação gerou significativa redução na qualidade de vida das comunidades atingidas pelos empreendimentos, desemprego e insegurança com relação ao futuro. Outro problema identificado nesse público foram os inúmeros danos à saúde. Hoje, já existem registros de pessoas com depressão em razão do conturbado processo de realocação. O descontentamento foi geral, tendo como consequência a judicialização de forma individual e coletiva. O Ministério Público possui entre suas atribuições conferidas pela Constituição Federal a obrigação de defender os interesses coletivos. E, diante do fracasso das negociações para firmar acordos em favor das populações atingidas, muitas ações foram ajuizadas pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, visando atender e solucionar os problemas, principalmente nos assentamentos. Além dos danos ambientais causados, que são irreparáveis, comprometendo toda a biodiversidade em razão da instalação das usinas, o órgão licenciador não procedeu ao monitoramento necessário para verificar o cumprimento das condicionantes constantes da licença de operação, de modo a evitar os transtornos causados à população e ao meio ambiente. Atualmente, percebe-se uma sensibilidade do órgão licenciador em rever a execução de projetos e compromissos assumidos pelos empreendedores diante de protestos e movimentos sociais, aliado ao elevado número de processos judiciais. No Brasil, as políticas públicas são impostas pelos governos. Não há consulta e participação popular na construção dessas políticas. O licenciamento desses empreendimentos deveria ser fiscalizado pelo órgão licenciador, que, por sua vez, não possui estrutura suficiente para realizá-las. Assim, é o próprio empreendedor que contrata técnicos ou empresas para elaborar os relatórios, comprovando o cumprimento das condicionantes, compensações e programas que serão entregues ao órgão licenciador.
Muitas vezes, os relatórios apresentados não espelham a realidade. Lamentavelmente, o passivo social e ambiental é negativo, sem levar benefícios à população atingida, restando apenas a geração de energia que é direcionada para o sudeste do Brasil. A usina de Santo Antônio está instalada a 7,5 km da cidade de Porto Velho. Em busca de um posto de trabalho no canteiro de obras, milhares de pessoas vieram para o estado. Muitas foram bem-sucedidas, porém, milhares de outras nunca conseguiram uma colocação, o que aumentou os índices de desemprego em Rondônia. A estrutura de hospitais, escolas e outros serviços não foram e ainda não são suficientes para atender a população que migrou para a capital do estado, gerando insatisfação da população residente e dos que para cá vieram, aumentando inclusive a criminalidade.